Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Faremos essa leitura do verso de número 1 até o verso de número 7. Apocalipse 2, verso 1 ao verso número 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos e têm perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta às práticas das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, mais uma vez nós rogamos ao Senhor que fale aos nossos corações, que por vezes tem sido indiferente, duro para contigo. Que o Senhor esteja nos quebrantando, que o Senhor esteja direcionando, alimentando, fortalecendo, manifestando graciosamente, de forma poderosa, como sempre o faz, por meio da tua palavra que é viva e eficaz, a tua vontade sobre a vida de cada um aqui, que é a tua igreja, todos juntos, unidos, como tal. Seja conosco, em nome de Jesus. Certo dia, havia um cientista que, em meio a todos os problemas do mundo, ele, preocupado, entrou para dentro do seu laboratório, começou a pensar em como poderia melhorar o mundo, ou consertar o mundo. Nós temos visto isso agora, né? Vários cientistas têm adentrado ali os seus laboratórios e na busca de uma cura, pelo menos um paliativo melhor contra essa pandemia, contra o coronavírus, o Covid-19. Mas esse homem aqui em questão, ele entrou ali e ele tinha um filho de 7 anos que logo, todo filho pequeno gosta de ficar perto do pai. Logo ele pegou, entrou ali dentro do laboratório do pai e tentando ajudar. Pai, deixa eu te ajudar, né? E o pai pensou, nossa, como é que eu vou fazer? Meu filho, ele não vai sair daqui fácil. Né? Eu inventar alguma coisa para ele interter. E ele pegou, abriu uma revista que ele tinha o mapa do mundo, o globo ali. Ele rasgou aquela folha, era uma revista, cortou ela em pedaços ali, colocou um monte nas mãos do menino e falou assim: vai, agora você vai ajudar o papai. Vai lá e conserta o mundo. Falou assim: você vai colocar em ordem. Ele pegou, deu fita para ele, falou assim: aqui, ó, tá a fita, tá aqui o mundo. Você gosta de quebra-cabeça, vai juntar, unir as pecinhas, vai consertar o mundo. Assim, aquele menino pegou e foi. O pai pensou: nossa, daqui uma semana ele volta agora.
Passou nem uma hora, o menino voltou. Pai, já terminei. Não é possível. O menino não tinha nem 7 anos. Falou, não, meu filho, você deve estar enganado. Você nunca viu nem o mundo. Você nem viu o mundo, você não tinha visto ainda o globo, o mundo. Como é que você consertou? Aí deu uma olhada, ele estava perfeito. Assim, meu filho, como que você conseguiu tão rapidamente consertar o mundo sozinho? Você não pediu a ajuda da mamãe, não? Não pediu a ajuda da mamãe. Meu filho, como é que você conseguiu? Ele falou assim, pai, quando você pegou e arrancou a folha, por detrás tinha um homem. Eu não sei como é que é o mundo, pai, mas eu sei como é que é o homem. Eu peguei, virei, fui pegando as pecinhas, fui montando o homem. Quando eu terminei de montar o homem, papai, eu peguei, colei tudo, eu virei, tinha um mundo. O mundo estava pronto, estava consertado. Sabe que o problema é esse? Muitos acham que o problema é instituição. A gente vê tanta gente botando culpa em tanta coisa, né? E o problema da igreja somos nós. Nós somos falhos. E nós temos que ser tratados. Nós temos que ser trabalhados. O homem. Para consertar o mundo, o homem tem que ser curado. O homem tem que ser trabalhado. Em Romanos fala que a natureza geme, anseia pela volta do Senhor, para ela ser restaurada. Porque o homem, por conta do pecado do homem, o mundo foi afetado. E, na verdade, para consertar o mundo, o homem tem que ser consertado. E nós estamos no lugar certo, como igreja, sendo trabalhados, curados, fortalecidos, a cada dia alimentados, crescendo, assim, em santidade, em justiça. Mas nós temos que olhar para o contexto, olhar para outras igrejas do no Novo Testamento e no Antigo Testamento também a gente vê Israel, e aprender, e ouvir e perceber se nós estamos andando nos trilhos, se nós devemos tomar cuidado com alguma coisa. E nós vemos aqui uma das 7 igrejas, chamadas 7 igrejas, as quais são enviadas ali, cada qual uma carta. O contexto aqui, João estava na ilha de Patmos. João, ele estava preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos João não estava passando, ele não foi passar um tour lá na ilha de Patmos, não eram férias, ele não foi um cruzeiro, não. Ele foi aprisionado, ele foi exilado naquela ilha por conta de estar pregando o Evangelho. E ele escreve essa carta por volta do ano 90, depois de Cristo. E ele escreve então essa carta porque no primeiro dia, no dia do Senhor, dia do Senhor é isso, quando ele fala lá no início da carta do Apocalipse, dia do Senhor, o dia do Senhor é domingo. Domingo, dia do Senhor. Ele pegou e ouviu uma voz como trombeta, olhou para trás e o Senhor falou com ele. E foi lhe revelando algumas coisas e falou, João, escreve. Escreve o que eu vou dizer para você, para que seja enviado para as igrejas. As igrejas que estavam passando por diversas dificuldades. Estavam sendo perseguidas. Uma igreja que estava pensando, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que Jesus ressuscitou verdadeiramente? Será que ele está vivo? Apocalipse vem responder tanto no presente para aquela igreja que estava ali sendo atribulada pelas perseguições e pelas dúvidas, sanar as suas dúvidas, mas também vem falar para uma igreja posterior a nós. Aquela igreja que estava ali passando por diversas dificuldades. No caso da igreja de Éfeso, era um centro de idolatria. A Diana dos Efésios ali, né, era terrível. Diana Artemis, a deusa Diana, que tinha um dos maiores templos, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Aquilo ali era um templo, um paganismo, uma peregrinação terrível. E aqueles cristãos estavam naquela cidade. Até Paulo e tantos outros já tinham ido até aquela cidade, ficaram lá durante um tempo. Paulo, Timóteo, o próprio João e até Onésimo.
Eles pregaram, eles ficaram um tempo ali com aquela igreja, pastoreando, ensinando, edificando aquela igreja, lutando contra aquele paganismo todo. E tinha muita coisa. Conta-se até que quando Paulo foi lá, as pessoas que convertiam traziam seus livros de feitiçaria e as coisas deles e botavam fogo ali. E o povo ficou preocupado, porque era uma trindade da vida, aquilo lá. E a gente em todo lugar para cultuar aquela suposta divindade. E era um comércio interessante para aquela cidade. Como é? Eu morei em Trindade. Lá, na época que eu morei, eram 130 mil habitantes. Quando chegava a festa, passava para 500 mil habitantes lá. Pessoas que circulavam na cidade. Depois eu fiquei sabendo que já tinha pulado para 1 milhão, um tempo atrás. Imagina, uma cidade que comportava 130 mil. Mas uma idolatria terrível, tanto aqui quanto lá também. E a igreja aqui era a mais importante província ali da Ásia Menor, um centro de doutrina, uma das igrejas primitivas ali do início, as 5 mais importantes, as mais importantes eram Jerusalém, Antioquia, Éfeso, Roma e Constantinopla. E Éfeso estava ali, era importante por demais. E na época de João, essa igreja tinha por volta de uns 40 anos que ela havia sido fundada. Mas ela estava passando por grandes perseguições. O próprio caso de João, ele foi por conta de pregar a palavra de Deus, exilado, por conta do nome do Senhor Jesus, ele foi preso. Era na época provavelmente, do imperador Domiciano. Domiciano, ele se autodenominava Dominus et Deo, Senhor e Deus. Aí já complica, né? E os discípulos falam, só existe um Senhor e um só Deus, é Jesus Cristo. E como os discípulos pegavam e pregavam assim, batiam o pé, e não iriam adorar a Domiciano, eles eram então ali mortos, torturados, exilados, como foi o caso de João. Apocalipse, então, é um livro que nós temos que ler de uma forma correta. Apocalipse não é um livro de poesia. Como Salmos, tem várias poesias. Não é um evangelho. Apocalipse é uma literatura diferente. A gente olha assim, símbolos aqui, essas coisas, essa história complicada, né? Diferente. Para nós é complicado. Mas quando nós conhecemos o contexto, nós vamos entendendo o que João está falando. Para aqueles primeiros leitores estava fácil, ele falava, eles entendiam. Por exemplo, acabei de ler o Salmo 118. Quando eu fui falando para os irmãos já me falaram assim, nossa, é mesmo. Olha, a porta, a pedra, é mesmo, está falando lá na frente, Pedro falou, Jesus falou isso. Quando nós sabemos do contexto, quando nós conseguimos entender a relação da própria palavra, que é uma, a gente entende o fundamento ali, o que está sendo falado. Apocalipse não é um livro místico, oculto, é uma coisa ali, um enigma. Não, pelo contrário, Apocalipse significa revelação. É uma revelação de o Senhor Jesus para a sua igreja falando, eu estou no controle. Está tudo sob controle. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu estou vivo, eu estou reinando e reinarei pelos séculos dos séculos. Tudo que está acontecendo, eu estou no controle da história. Tudo que está acontecendo, eu estou vendo. E eu conheço o que vocês têm passado. E eu conheço também tantas virtudes quanto problemas. O que tem que ser trabalhado, o que tem que ser consertado dentro da minha igreja. O Senhor não tapa os olhos para a realidade da sua igreja. E a sua igreja que tem que ser santa, pura, imaculada. A sua igreja que deve ser santa porque o nosso Senhor é santo. Então nós temos que ser santos porque Deus é santíssimo. E o Senhor então vem falar a essa igreja. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja. Mas tinha um anjo lá com asa. Não, é a palavra anjo.
A gente fala, no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, era o chamado grego koiné, era o inglês da época. O inglês da época lá era o grego koiné, falava ali onde o Império Romano tinha domínio. Então isso foi escrito no grego aqui. Então, esse anjo aqui, a palavra angelos. Angelos significa anjo. E significa, além desse ser espiritual, significa mensageiro. Então há um mensageiro que está na igreja. Quem que era o mensageiro? Era o pastor da igreja. Então estava mandando para aquele que era responsável, para aquele que estava à frente do trabalho na igreja ali em Éfeso. A igreja já tinha igreja lá, já tinha um tempo? Não, a igreja, o povo de Deus, o povo, os cristãos que estavam ali na, igreja, na cidade de Éfeso. Todo o povo da cidade de Éfeso era a igreja em Éfeso. Cristãos ali era a igreja em Éfeso. E o Senhor vem então, e Jesus está presente na sua igreja. Nós vemos em primeiro lugar isso, conserva. Ele tem poder sobre todas as coisas, ele sustenta firmemente. Ele fala, olha, aquele que conserva, então ele sustenta. Aquele que andando no meio de seus candeeiros. Os candeeiros aqui são as igrejas. Ele fala, olha, eu ando no meio das igrejas, eu conheço as igrejas. E a gente vê uma relação disso também, sempre essa noção. Lá no Antigo Testamento, lá no Jardim do Éden, o que acontecia na viração do dia? Na viração do dia, Deus vinha para que o homem tivesse comunhão com Ele. E a gente vê que essa comunhão foi perdida, foi afetada. Primeira morte, a morte espiritual. Mas o Senhor vem restaurando essa comunhão. Em Cristo, essa comunhão é restaurada. Nós não temos essa perfeita comunhão agora ainda, mas nós teremos na glória. Mas nós já usufruímos dessa comunhão. Nós já temos essa doce presença do Senhor nas nossas vidas, na vida da igreja. O Senhor manifesta perfeitamente, poderosamente na sua igreja. Ele tem essa presença. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus está falando da sua presença. Pela ação do Espírito Santo, o Senhor está presente na igreja. E ele continua. E ele conhece, em segundo lugar, ele conhece as nossas obras. Ele fala, olha, eu sei do seu labor. O Senhor Jesus está falando, olha, eu conheço o seu trabalho, ó igreja. E a gente vê uma igreja, poxa, uma igreja trabalhadora. Então, nossa, que bênção essa igreja de Éfeso. Uma igreja que trabalhava. Conheço as suas obras, assim, o teu labor. A igreja de Éfeso era uma igreja ocupada no serviço a Deus e ao próximo, trabalho árduo, exaustivo. Não se cansava de fazer a obra do Senhor. Não procurava ser servidos ali, mas servia ao próximo. Coisa bonita. Uma igreja trabalhadora. Uma igreja que perseverava na doutrina. Uma igreja doutrinariamente fiel, sadia. Olha que coisa, que bênção também. Uma igreja fiel, está parecendo a nossa, né? Uma igreja trabalhadora, uma igreja firme da doutrina. Olha que bênção. Conheça a tua perseverança e que não pode suportar homens maus, aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos. Então não é só na nossa época que tem gente levantando e falando que é apóstolo, não. Não, desde aquela época já tinha gente se autodenominando apóstolo. Não apóstolo chamado por Cristo, mas que se autodenominava apóstolo. E era uma praga. E aqui fala, e os achastes mentirosos. E ele fala, pastor, mas como é que o senhor fala que é uma praga? Não, a gente olhar em Pedro, 2 Pedro, se a gente olhar na carta de Judas, está falando o que é reservado para esses. O lugar mais escuro, as trevas, está reservado para esses. Então não sou eu, é a Bíblia que fala realmente contra esses que vêm trazer prejuízo, falsos mestres, falsos profetas, esses que vêm perturbar realmente a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Mas a igreja de Éfeso estava acordada, estava firme e estava ali rejeitando realmente esses que eram mentirosos. Aquela igreja não aceitava qualquer ensino, era valente na sua luta contra as heresias. E elas lutavam também contra os nicolaítas. Tinha um grupo lá dentro da igreja que era um grupo de hereges. Estavam falando alguma coisa, a gente não sabe ao certo, mas que eles odiavam a obra daquele grupo, do grupo dos nicolaítas. E o Senhor fala: olha, eu fiquei feliz de vocês odiarem, de rejeitarem essas obras, porque eu odeio a obra desses nicolaítas. Eu rejeito também. Eu não gosto, fiquei feliz, vocês não gostam, não admitiram esse grupo. Mas o que fazia a igreja de Éfeso diante desses falsos apóstolos? Ouvia cuidadosamente para discernir ali o ensino dos homens, se era ensino de homens ou ensino de Satanás ou de Deus. Comparava e harmonizava com toda a Escritura, orava, discutia, observava o comportamento para ver se era de Jesus mesmo. Os irmãos de Éfeso não eram crianças imaturas, mas eram pessoas adultas, tinham discernimento, odiavam não os nicolaítas, a pessoa deles, mas suas obras. Não eram convencidos não eram convencidos ali, levados de um lado para o outro por qualquer doutrina. Eles perseveravam nas provações. E como disse, certamente era difícil, numa cidade extremamente pagã, num centro de religioso paganismo ali, num centro do império naquela época, onde tinha um comércio de idolatria, tinha os nichos, os santinhos da época, as dianinhas, os nichos ali eram pequenos ídolos, fazendo menção àquela divindade deles, de Diana. E aquele povo permaneceu firme, aquela igreja, em meio a tudo isso, estava firme, ocupado no serviço, paciente nos sofrimentos, rígido na doutrina. Mas, contudo, tinha um problema. Nós também temos que ver se não é o nosso problema. O problema, a igreja abandonou seu primeiro amor. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aquela igreja havia esquecido, como vemos em 1 Coríntios 13, versículo 1 a 3, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue meu corpo para ser queimado, e se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Mesmo que eu conheça tudo, ainda que é um hipérbole, é um exagero, ainda que eu fale até língua de anjo, não está falando que tem, mas ainda que tivesse, ele falasse, ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada adianta. A igreja havia se tornado, aos olhos de Deus, uma igreja fria. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Para nós não nos tornarmos soberbos. Nós, como um povo de uma origem calvinista, reformados, que buscamos ter uma teologia, um ensino consistente, firme, um fundamento sólido, nós temos que tomar cuidado de não permitirmos a frieza, não permitirmos que o amor se esfrie. A profecia de Jesus já estava se cumprindo, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 12. Na sua luta contra os falsos mestres, a perseguição de Satanás, os crentes de Éfeso afastaram-se da virtude suprema do amor. Firmeza na palavra e trabalho não substituem o amor a Deus. Uma igreja que trabalha e que tem palavra, mas não tem amor a Deus, perdeu tudo, perdeu seu fundamento. O que é esse primeiro amor? O amor é a mais elevada qualidade
cristã. Devemos, e ela deve nortear, ela direciona a nossa vida. Ela dá rumo às nossas vidas, às nossas relações, tanto com Deus quanto com o nosso próximo. E esse amor envolve a nossa consagração a Deus, a nossa alegria, a nossa confiança nele, a nossa paixão por Deus. Isso tem que ser constantemente avaliado e renovado. E nós esfriamos rápido. E nós temos que constantemente buscarmos esse relacionamento, essa convivência com o Senhor. Assim como tantos outros foram amigos do Senhor, andaram com Deus, tiveram a vida com Deus, todos os dias de suas vidas, todos os dias ali de sua vida. Nós temos que também ter essa vida com Deus. Assim como na viração do dia, tinha relacionamento ali, Adão com Deus, nós temos que buscar essa vida, essa intimidade com o Senhor. O Senhor que nos resgatou por meio de Jesus Cristo, nos resgatou para ser restaurada essa convivência, esse relacionamento, nós temos que priorizá-lo. Porque o nosso coração é custoso, nossa vida é custosa, nós somos difíceis. E nós buscamos e corremos atrás de tantas coisas. Adão procurou ali folhas e fez uma roupa para cobrir sua nudez. Nós buscamos muitas coisas, mas nós não buscamos a presença de Deus. E Deus nos chama à sua presença. De forma graciosa e poderosa, Ele nos chama à sua presença. Ele nos chama a demonstrar esse amor, a demonstrar essa vida íntima, de honrar. Uma promessa, não é questão de aliança. Quando nós vemos o casamento, promete amar, honrar, ser fiel. Então a igreja não ama, não honra, não é fiel. Pastor, o senhor está falando de Deus igual fosse um relacionamento, um esposo e esposa. A gente vê em Éxodo, a gente vê no Antigo Testamento. No Antigo Testamento lá, quando a gente vê fazendo tabernáculo, era, na verdade, simbolizando ali um casamento, a noiva e o noivo. Deus era o noivo. Esse relacionamento, então, de amor. Como podemos reconhecer quando estamos perdendo esse primeiro amor? O que nos faz sair de casa para vir à igreja no domingo? Porque o primeiro amor nos faz servir ao Senhor com ânimo, alegria, júbilo. Se servir ao Senhor nos causa tristeza, cansaço, desânimo, nós estamos aqui na igreja por hábito ou por alegria? Nós estamos aqui na igreja como nós vivemos durante a semana, da mesma forma? Não pode haver diferença. Não pode haver diferença. Da mesma forma como nós amamos o Senhor aqui, nós devemos amar dia a dia. Quando perdemos o primeiro amor, nada parece mais cansativo que um culto e uma reunião de oração. Quando dizemos que alívio, nossa, acabou. Nossa, parece que não ia acabar nunca essa pregação. Nossa, reunião de oração, fulano demorou tanto a orar. Nossa, pensei que não ia parar mais de orar. O problema não é o irmão que demorou a orar. O problema somos nós. Quando Neemias, Esdras foram restaurar, relembrar o povo da aliança, o povo se alegrou. O povo ouvia atentamente a palavra, desde de amanhecer até de tarde. O povo ouvia de forma cuidadosa. O primeiro amor nos faz orar com fervor. O primeiro amor faz da palavra de Deus, a Bíblia, a voz viva de Deus. E nós, então, amamos essa voz, amamos esses mandamentos.
e os praticamos. O primeiro amor nos faz compartilhar a fé. Uma vez conhecemos, nós queremos falar de Jesus para as pessoas. O primeiro amor nos faz seguir Jesus de perto e não de longe. Falei de noivo e noivo, né? Em Jeremias 2, verso 2, fala assim: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Está falando de Israel como noiva. Ele está falando, olha, eu lembro quando você tinha essa afeição, esse amor. Mas qual que é a solução? Qual foi a solução para a igreja de Éfeso? E qual é a solução para as nossas vidas, particularmente, ou, se necessário, até de forma comunitária, se acaso perdemos esse amor? Lembra-te, pois, de onde caíste. É fazer uma reconsideração de atitudes que geraram o abandono daquele primeiro amor. Uma avaliação individual e comunitária. Onde eu errei? Ou onde nós erramos? O que precisa abandonar? Ou o que precisamos abandonar? O que eu preciso buscar? Ou o que precisamos buscar? O Senhor também fala, arrepende. Arrependimento é mudança de caminho. Não é uma adequação, não vou virar um pouquinho para a direita, não. É voltar por um caminho totalmente contrário ao que você estava seguindo. Você não está meio errado em não amar a Deus. Você está totalmente errado em não amar a Deus. Porque amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Com toda a sua mente, força, com todo o seu ser, com todo o nosso ser, nós devemos amar, adorar ao Senhor. Então não é alguma coisa que dá para consertar um pouquinho. Não é um erro intenso, total. Volta à prática das primeiras obras. Obras não forçadas, mas obras espontâneas. Obras singelas de amor, obras com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que buscar a restauração dessa alegria, a renovação dessa alegria. Há uma exortação também. E se não, venha a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Nenhuma escritura, lei ou concreto garante a vida da igreja. Não são as paredes, não é o templo ali. A igreja não é aquela ali. A igreja é essa aqui. A gente não pode, nós não podemos nos reunir lá, ficou melhor aqui. A igreja está aqui. Nós estamos aqui. Então a igreja não é concreto. A igreja não é nada disso. Nada disso aqui garante a igreja. Nenhuma lei garante a igreja. Somente nosso amor a Jesus mantém a igreja viva. Somente isso. Mas existe uma promessa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem ouvidos, ouça. Implica em obediência e compromisso. O Senhor está falando, assume esse compromisso. Firma esse compromisso. Firma essa aliança. Firma essa aliança. Nesse compromisso de amar, honrar, ser fiel. Firme esse compromisso. E assim nos é prometido nos alimentarmos da árvore da vida no paraíso. Lá no Antigo Testamento, se Adão permanecesse fiel, cumprisse tudo aquilo que foi ordenado a ele, cuidar do jardim, dos animais, cuidar de tudo ali, ser obediente ao Senhor, não tomar daquele fruto, daquele único fruto que Deus falou, só não pode comer desse aqui. Se ele fizesse tudo direitinho, ele poderia tomar do fruto da árvore da vida.
porque ele seria merecedor, eu faria por merecer, entre aspas, por sua obediência, ele então poderia tomar daquele fruto. Mas ele foi desobediente. Ele foi desobediente. Ele desobedeceu e então não tinha mais vida eterna para nós. Mas então Deus foi misericordioso. As misericórdias são a razão de nós não sermos consumidos. E então promete Jesus, que Jesus viria. Jesus veio. E nós bem sabemos que um dia tomaremos, nós já usufruímos um pouco das bênçãos celestiais aqui. Mas então, certamente, estaremos um dia pela eternidade com o Senhor. Porque Cristo nos concedeu isso. Ele foi fiel aonde Adão não foi. Ele foi o perfeito Adão. E a gente um dia nós poderemos então nos alimentarmos dessa árvore da vida. Nossa igreja, como Éfeso, tem uma obra para ser feita, uma luta para ser lutada, combatida, um combate para ser combatido, e uma fé para ser defendida. Mas acima de tudo, nós temos uma pessoa para amar, com o nosso primeiro amor, com o nosso amor mais sincero e mais devoto, Jesus Cristo, nosso Redentor. Nós não podemos fazer uma coisa e omitir outra. Nós devemos ser fiéis na palavra, sermos trabalhadores, buscando servir socialmente ao próximo, filantropia, mas, acima de tudo, é essencial que nós amemos ao Senhor. Porque aí sim, nós amaremos a palavra e buscaremos fidelidade na palavra por amor e faremos todas as outras coisas condicionadas e fundamentadas no amor. Isso com alegria e com perseverança, com singeleza. Vamos colocar de pé. Pai amado, que ainda que as noites estejam frias, nossos corações estejam ardentes, ardendo, ó Pai, pelo Senhor. Que sejamos constantemente como uma igreja apaixonada, amorosa, que ame o Senhor com todas as suas forças, que o sirva alegremente, que seja fiel. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia sermos amadurecidos, mas ajuda-nos, ó Pai, preserva-nos. Não sejamos uma igreja fria, como muitos brincam que nós, como presbiterianos, somos, mas que sejamos uma igreja que demonstre todo o amor pelo Deus que, desde que o homem foi criado, o chamou para esse relacionamento. Desde o Éden até a eternidade, nada, nem principados, nem potestades, nem nada, nem altura, nada, nem vida, nem morte, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Senhor, obrigado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai,
e as ternas consolações e comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, ó Igreja do Senhor Jesus Cristo, desde agora, para todos sempre. Amém. Deus abençoe.